Olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Tranquilo? Vamos lá então para a aula de hoje. O que nós vimos então nas últimas aulas? Nas últimas aulas, nossa temática foi ótica, então a gente falou sobre fenômenos ópticos, espelhos planos, espelhos esféricos, lentes esféricas, formação de imagem nas lentes esféricas. Terminamos esse tópico e hoje iniciaremos um novo tópico. Nesse novo tópico, nós vamos tratar de propriedades térmicas da matéria. Beleza? A aula de hoje, o tema, então, calor e mecanismos de transferência. Tranquilo? Objetivos da aula de hoje, então, senhoras e senhores. Vamos fazer a distinção aí entre esses dois conceitos que no senso comum são muito parecidos, né? Temperatura e calor, mas vamos tentar perceber a diferença entre esses dois conceitos e, além disso, vamos falar sobre os mecanismos de transferência de energia térmica, mecanismos de transferência de calor. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro conceito, então, vamos falar sobre temperatura. Temperatura relacionada de maneira mais formal, a gente pode dizer que é uma medida proporcional à energia cinética média das partículas. Então, a gente tem lá uma substância, essa substância, de acordo com o modelo padrão, é formado ali por partículas, por moléculas, e essas moléculas têm uma energia cinética, essas partículas têm uma energia cinética. A temperatura, então, é uma medida que é proporcional a essa energia cinética média. De uma maneira bem simples, a gente pode pensar que a temperatura é o quão agitadas estão essas partículas, né? Então, de uma maneira simplista, a gente pode pensar assim, o quão agitadas estão essas partículas. Se essas partículas têm uma agitação, têm um movimento, esse movimento está ligado à energia cinética, a temperatura é uma medida proporcional, então, à energia cinética média das partículas que compõem ali a sua substância. Então, a temperatura está ligada a um corpo, a um objeto. Já que a gente está falando de uma medida, essa medida a gente tem unidades de medição. Aqui eu tenho destacado, então, as 3 escalas aqui, né, utilizadas até hoje. Então, a gente tem a escala Celsius, utilizada aqui no Brasil, tem escala Fahrenheit, utilizada nos países de língua inglesa, e tem a escala Kelvin, escala absoluta, é a escala do sistema internacional. Como eu tenho 3 escalas, eu tenho que, em algum momento, fazer uma conversão entre as escalas. Então, aqui nesse canto inferior direito, eu tenho destacada as equações de conversão entre essas escalas, né? Entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vale um destaque aí para as temperaturas medidas na escala Kelvin, ou escala absoluta, né? Então, como a energia cinética média reflete a temperatura, é associada à temperatura de um objeto, na escala Kelvin, se a gente tiver uma temperatura de 0 Kelvin, significaria que as partículas estão completamente paradas. Então, como a gente não tem nenhum objeto aí, não tem maneiras ainda de atingir essa temperatura, qualquer objeto vai ter uma temperatura aí diferente do 0 medido na escala Kelvin. Tranquilo? Beleza? Então, já que a gente pensou nessa ideia de temperatura associado à energia cinética média, vamos pensar aqui no estado da matéria que essa temperatura pode influenciar. Então, como a gente tem uma temperatura menor, quando a gente tem uma temperatura menor, uma velocidade menor das partículas, e aí eu vou aumentando essa energia, eu aumento a velocidade média, ou seja, aumento a temperatura, aumento a energia cinética, e isso reflete aqui, ó, no estado da matéria. Então, se eu pegar a mesma substância e ela numa determinada temperatura, ou seja, com uma determinada energia cinética média ali entre as suas partículas, ela vai estar num estado, por exemplo, estado sólido. Se eu aumentar, se eu fornecer energia suficiente para que a ligação entre as moléculas seja alterada, eu posso ali alterar o estado da matéria. Então, conforme eu vou aumentando a energia, vou aumentando a temperatura, eu também posso ter uma alteração aqui
do estado da matéria, já que o estado da matéria depende da ligação entre as moléculas. Então, a gente pode também fazer essa associação de temperatura com o estado em que a matéria se encontra. Quando eu aumento aí a energia, aumento a temperatura, eu posso modificar o estado da matéria de uma substância. Beleza? Vou falar um pouquinho de calor agora, então. Então, olha só. Falou temperatura, temperatura está associada a um corpo, a uma substância. Calor, ela é uma energia fluindo de um corpo para outro. Então, o que eu preciso ter para esse fenômeno acontecer? Eu preciso ter dois sistemas, dois objetos, dois corpos, com temperaturas diferentes e esses dois corpos em contato térmico. Contato térmico não necessariamente um encostar ao outro, mas um contato que propicie o fluxo de energia térmica entre eles. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um corpo A com uma certa temperatura, que depende ali, que está associado a esse corpo, uma temperatura B aqui para esse outro corpo. Se os dois estiverem em contato térmico, então eu vou ter um fluxo de energia térmica de A para B. Então, calor é energia em trânsito, energia fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, reforçando, se a temperatura está associada ao corpo, o calor está associado a um fluxo de energia. E para que esse fluxo de energia aconteça, tem que ter uma diferença de temperatura entre eles. Se eu tenho que ter uma diferença de temperatura entre eles, e eu ponho esses dois corpos em contato térmico, depois de um certo tempo, esses dois corpos podem atingir a mesma temperatura, dependendo de algumas condições. Se isso acontecer, a situação que a gente atinge é o que chamamos de equilíbrio térmico. Então, você colocou dois corpos em temperaturas diferentes. Esses dois corpos em contato térmico, né? Tem fluxo de energia, tem calor. Até quando acontece esse fluxo de energia? Até a temperatura dos dois ficar igual. Então, quando isso acontecer, a gente tem uma condição que é o chamado equilíbrio térmico. Beleza? Tranquilo? Então, falamos sobre temperatura, grau de agitação das moléculas de um corpo, ou medida proporcional à energia cinética de um corpo. Calor, energia em trânsito, que acontece quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes em contato térmico. Agora vamos falar dos mecanismos que essa transferência de energia ocorre. Então, aqui essa figura ilustra aí os três mecanismos de transferência que nós vamos discorrer. Então, eu tenho uma panela no fogo aí, com um pouquinho de água dentro, e aí eu tenho os três processos acontecendo ao mesmo tempo. Importante até ressaltar isso, né? Não necessariamente vou ter um ou outro processo. Eu posso ter ele de maneira predominante em alguma situação. Condução predominante, convecção predominante, radiação predominante, mas eu posso ter os três ocorrendo ao mesmo tempo. Então, essa tabela aqui indica um resumo, as principais características de cada um desses mecanismos de transferência. De novo, condução, convecção e radiação são maneiras dessa energia térmica fluir de um sistema para outro. Condução, o que a gente tem como característica principal aqui? Não tem transporte de matéria e é predominante nos sólidos. Acontece em virtude de uma colisão entre partículas. Convecção, tem movimentação de matéria e essa movimentação de matéria acontece em função de uma mudança de densidade e ocorre em fluidos, né, líquidos ou gases. E a radiação, transferência de energia por meio de ondas eletromagnéticas. E aí, lembrando, como a gente definiu temperatura, uma grandeza associada à energia cinética média, se um objeto tem temperatura, ele emite radiação. Se ele tem uma temperatura diferente de zero, ele vai emitir radiação eletromagnética. Se a gente pensar na temperatura medida na escala absoluta, quando eu falo diferente do zero, é o zero na escala absoluta, qualquer corpo vai emitir radiação eletromagnética, porque a gente não tem corpos com a temperatura do zero absoluto. Beleza? Então, agora vamos detalhar mais essas três formas, né, de transferência de energia térmica, esses três mecanismos. O primeiro aqui, então, é a condução. Condução acontece, por exemplo,
como é fácil de ver quando a gente coloca uma panela com cabo de metal no fogo. Então você põe lá a panela no fogo, segura na extremidade que está mais distante do fogo. No primeiro momento você não vai sentir nenhuma variação de temperatura, mas se deixar ali durante um tempo essa panela, depois de um certo tempo, até nessa extremidade mais distante do fogo, a temperatura vai aumentar também. Então o que está acontecendo? Eu tenho aqui nessa extremidade a energia sendo fornecida para essas partículas que estão aqui nessa extremidade denominada como ponto A. Essas partículas que estão aqui, como eu vou fornecer energia térmica para elas, elas vão ficar mais agitadas, já que energia cinética está associada com temperatura, estou aumentando a temperatura daquele pedacinho, eu vou aumentar a energia da partícula. Energia cinética aumentada, essas partículas vão vibrar mais, vão se mexer mais. Então as partículas que estão aqui nesse cantinho, ó, ela vai vibrar, vai se mexer mais. E vai transmitir essa energia para a partícula vizinha, ela vai meio que colidir com a partícula vizinha. Claro que não é um choque, mas a gente pode pensar didaticamente como uma colisão, já que claro que uma partícula não encosta na outra. Mas essa energia aqui é transferida para a partícula vizinha, que começa a vibrar também. E transfere energia para a partícula vizinha, que transfere energia para a partícula vizinha, que transfere para a partícula vizinha, assim vai. Então, essa energia que eu estou transferindo para essa porção de matéria aqui vai fluindo até a outra extremidade. E como estava ressaltado ali na imagem anterior, na tabela, característica importante da condução. Essa porção de matéria que está aqui, ou seja, essas partículas que estão aqui, elas não vão para a outra extremidade. Não, elas permanecem aqui. O que flui para a outra extremidade é a energia. Então tem uma energia sendo transmitida de partícula para partícula, só que essa porção de matéria que está aqui permanece aqui. Mas aí eu vou ter uma transmissão aqui dessa energia, um fluxo de energia de uma extremidade à outra. E aí, claro, a velocidade vai depender do material. Se eu tiver um material que conduz melhor essa energia, a velocidade de transferência vai ser menor, a velocidade vai ser mais rápida, né? O tempo de transferência vai ser menor. Beleza? Próximo mecanismo, então, convecção. Convecção acontece nos fluidos. Lembrando, fluidos podem ser líquidos ou gases. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Vamos pegar esse exemplo da panela de um recipiente com água. Eu tenho energia térmica sendo fornecida, num primeiro momento aqui, por condução das paredes aqui dessa superfície do próprio recipiente, energia transferida por condução, e aqui a energia sendo transferida para essa porção de água. Então, estou aumentando a temperatura aqui. Quando eu aumento a temperatura dessa porção de matéria aqui, dessa água, o aumento da temperatura provoca uma diminuição da densidade, porque as partículas ficam mais agitadas, ficam mais afastadas umas das outras, então a densidade diminui. Se a densidade diminui, essa porção de água que está aqui fica mais leve e sobe. Então o aumento da temperatura provoca uma mudança da densidade, essa mudança da densidade provoca esse movimento. Só que se essa porção de água que estava aqui embaixo subiu, ela vai ter que entrar no lugar de uma porção de água que estava aqui. Essa água que estava aqui em cima, numa temperatura menor, está com uma densidade maior. Densidade maior, ela vai descer. Só que conforme essa água que está aqui vai descendo, ela vai se aproximando da energia maior aqui. Então ela vai tendo sua energia aumentada, sua temperatura aumentada. Essa daqui, por sua vez, conforme ela vai subindo, ela vai tendo a temperatura, vai vendo a temperatura diminuir. Então essa aqui que estava a temperatura menor, vai descendo e vai aumentando a temperatura, vai diminuindo a densidade. Ela vai subir também. Essa aqui que subiu, conforme ela vai se afastando, a temperatura diminui. A temperatura diminui, aumenta a densidade e ela desce. E provoca aqui um movimento. Esse movimento é o que a gente chama de correntes de convecção. Então, é um movimento provocado pela variação da temperatura que implica numa mudança da densidade. Densidade menor vai subir, vai tomar o lugar que está lá em cima, que está com a densidade maior, que vai descer. Mas aí esse movimento provoca uma mudança da temperatura, corrente de convecção.
A gente pode pensar no exemplo também no ar-condicionado. Você põe um ar-condicionado, instala um ar-condicionado na parte superior de um cômodo. Por quê? Na parte superior ele vai diminuir a temperatura daquela porção de ar, essa porção de ar vai ter sua densidade aumentada e vai cair. Vai cair e vai empurrar para cima a porção de ar que estava lá embaixo com uma densidade menor, uma temperatura maior, e vai subir, provocando também uma corrente de convecção. Beleza? Tranquilo? O último dos mecanismos de transferência, aqui a gente tem a radiação. Radiação é a transferência por meio de ondas eletromagnéticas. Então, transferência de energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas. Aqui alguns exemplos. Eu tenho uma fogueira, ondas eletromagnéticas sendo emitidas para sua mão que está próxima, um aquecedor, ondas eletromagnéticas sendo emitidas para o ambiente ou para a sua mão. Eu tenho o Sol, ondas eletromagnéticas chegando até aqui na Terra. Então, algumas observações. Uma delas, como é uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. Ela pode se propagar no vácuo. Pode se propagar no meio material, mas pode se propagar também no vácuo. Outra observação, como a temperatura está associada à energia cinética média e a gente não tem substâncias e objetos que estejam na temperatura do zero absoluto, qualquer substância, qualquer corpo, qualquer material, se está numa temperatura diferente do zero absoluto, vai emitir ondas eletromagnéticas. Então, qualquer corpo está emitindo ondas eletromagnéticas. O nosso próprio corpo está emitindo ondas eletromagnéticas. Uma cadeira está emitindo ondas eletromagnéticas. Então, a radiação é a emissão dessas ondas eletromagnéticas. E aí a gente pode sentir esse fluxo de energia sendo transferido de novo, fonte com temperatura maior para um objeto, um corpo, uma substância com a temperatura menor. Beleza? Tranquilo? Aqui uma figura, uma garrafa térmica, né? Para ilustrar aqui o que é feito para minimizar essa transferência de energia térmica. Então, qual que é a ideia da garrafa térmica? O líquido que está dentro da garrafa, né, tem que permanecer com a temperatura sem alteração. Tem que ficar com a temperatura sem variação. Não tem que ter variação de temperatura. Pode ser um café numa temperatura mais alta, um suco numa temperatura mais baixa, mas o que você não quer? Que a temperatura do líquido mude. Então, como que a gente faz para evitar, quais os mecanismos que a garrafa térmica tem para evitar essas trocas de energia, troca de energia térmica com o ambiente? Então, um deles, a tampa. O que a tampa evita? Quando você tampa, você evita que o ar quente que está aqui suba e troque de calor com o ar frio que está do lado de fora. Quando você coloca a tampa, então, você evita as correntes de convecção. Você evita a transferência de energia térmica por convecção. Dentro da garrafa térmica eu tenho paredes espelhadas. O que as paredes espelhadas evitam? Elas evitam que as ondas eletromagnéticas atravessem a parede da garrafa térmica. Então eu tenho aqui um líquido. Tem temperatura diferente de zero. Emite onda eletromagnética. Essa onda magnética bate na parede e é refletida. Então permanece aqui dentro. Então a parede espelhada evita a onda eletromagnética escapar aqui, energia eletromagnética escapar aqui pelas paredes. Outro meio que eu evito, então, é a condução. Como que eu evito a condução? Entre as paredes feitas de vidro e espelhadas, eu tenho um vácuo. Esse vácuo aqui evita que energia flua por condução através das paredes, já que por condução eu preciso ter um meio material para a energia se propagar. Se eu tenho vácuo entre as paredes, eu evito essa propagação por condução. Beleza? Então a garrafa térmica ela minimiza, né, não evita, claro, com 100% de eficácia, mas ela minimiza os efeitos da transferência de energia térmica. Então a tampa evita a convecção, as paredes espelhadas evitam a radiação eletromagnética e o vácuo entre as paredes internas evita a condução. Beleza? Tranquilo?
Vou tentar fazer as tarefas, então, sobre esses mecanismos de transferência. Então, nossa primeira tarefa aqui fala de uma expressão, de um jeito de falar muito comum aí. Então, no dia que a gente fala um dia de calor, hoje está calor, hoje o calor está muito forte. Então, no contexto científico, nos conceitos, pensando nos conceitos que a gente aprendeu sobre calor e temperatura, é correto a utilização desse termo, de falar calor desse jeito, né? Hoje está calor, hoje o calor está muito forte. Então vamos ver as alternativas. Tá certo. Porque sim, né? Pois o calor de um corpo depende da temperatura, em absoluto, né? A gente já disse que o calor não depende da temperatura. A temperatura está associada ao corpo. O calor é movimento em trânsito e depende de outras condições. Então essa alternativa não é válida. Então, não é certo falar calor nesses termos. Alternativa B. É certo? Sim. Não é certo. E também, calor não é sinônimo de temperatura. Então, essa também é alternativa a gente pode descartar. Letra C. É certo o calor nesses termos? Não é certo falar assim. Qual a justificativa? Pois o calor é energia térmica em trânsito. Beleza. Esse aqui está correto. Vamos ver os outros. É certo usar calor nessas expressões? Não, beleza. E justificativa? Pois calor é quantidade de energia térmica contida num corpo. Não. De novo, calor é energia em trânsito. Letra E. Não, beleza, né? Não está certo mesmo, mas vamos ver a justificativa. Pois o calor é diretamente proporcional à temperatura. Não, calor não é diretamente proporcional à temperatura. Calor é energia em trânsito e depende de diferente temperatura entre dois objetos. Então, o que tem de alternativa correta para a gente é a alternativa C. Não é certo usar o calor nessas expressões, pois calor é energia térmica em trânsito. Beleza? Mais um. Então, também se falar sobre calor, conceito de calor, energia em trânsito, transfere de um corpo para outro, e os três processos de propagação, né? Condução, convecção e radiação. E aí vamos ver as afirmativas. Em relação à transferência de calor. Em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular entre elas. Então, ele provoca ali um espaço entre as penas para que entre ar ali dentro. E esse ar, como o ar está parado, funciona como isolante térmico. Perfeito. Então, o ar nessa situação é um isolante térmico aí, evita trocas de calor por condução. Então, afirmativa 1, verdadeira. Segunda afirmativa. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões, planadores e asa-deltas para ganhar altura. Tais correntes são originadas por diferente temperatura entre duas regiões. Perfeito também. Como a gente pode ter diferenças de temperatura entre algumas regiões, essas diferentes temperaturas vão provocar mudança de densidade no ar. Essa mudança de densidade no ar vai provocar as correntes de convecção. Então, terei, né, correntes ascendentes de ar, e essas correntes ascendentes podem sim ser utilizadas aí por aviões planadores ou asa-deltas, então essa afirmativa também é verdadeira. Terceira afirmativa. As paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Perfeito, acabando de falar sobre isso. Como a radiação eletromagnética não consegue atravessar o espelho, né? Então a gente tem um jeito de evitar aí que aconteçam trocas por esse mecanismo na garrafa térmica. Ou seja, a alternativa 1, 2 e 3, essas afirmações estão corretas e é a alternativa A na apostila de vocês. Beleza? Tranquilo? Então, na aula de hoje, então, o que falamos, né? Além de tentar definir ali os conceitos de temperatura e calor, temperatura medida proporcional à energia cinética média de uma partícula e está associada ao corpo, calor, energia em trânsito, que depende ali da diferente temperatura entre dois sistemas, entre dois corpos, e os mecanismos de transferência, cada um com a sua característica predominante, cada um com o seu detalhe, vamos dizer assim, radiação, condução e convecção. Beleza, senhoras e senhores? Mais uma vez, obrigado então por prestigiar a aula.
e nos veremos em breve. Até mais!